Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Jéssica e eu estou aqui hoje para falar sobre como perder o medo de casar. Isso mesmo, muita gente tem medo de casar, não fala sobre o assunto. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, desmistificar, trazer à luz que alguns medos, tá? Hoje vão ser 10 medos, então vai ser uma live longa, mas fique aqui até o final. E também vamos ao final, eu quero meditar com você em alguns versos da Bíblia e orar por você, para que você supere esse medo, tá bom? Bom, antes disso, eu quero falar, se você recebeu essa live de alguém e você ainda não segue a minha página no Facebook, me siga, porque aí cada vez que eu estiver ao vivo, você vai ser notificado e aí você pode entrar ao vivo, comentar, participar, tá bom? E também falar que eu tenho um canal no YouTube, Jéssica Pereira. Então é Jéssica N Pereira é o meu canal no YouTube. Você pode me seguir lá, você assiste com. Lá tem outros recursos, né? Você pode assistir mais rápido, também ser notificado cada vez que eu estiver ao vivo e ative as notificações para que você saiba, para você ter em primeira mão ali as novidades, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu quero de falar desses 10 medos mais comuns. Eu quero falar que, para mim, é um assunto muito sério, né? Casamento é um assunto muito sério e eu sei que tem muitas pessoas que falam hoje sobre casamento, profissionais, pessoas muito experientes. E que bom que existem mais pessoas falando sobre isso, porque é um medo muito comum de muitas pessoas. Então, mas tem muitas pessoas que usam o bom humor como uma forma de abordar esse tema, porque realmente é algo complexo, né? Muitos consideram um tema complicado porque causa muito sofrimento, muita dor. E é verdade, é bom usar o humor para isso, né? Mas eu quero falar aqui de antemão que é um assunto para mim muito sério, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a necessidade que há hoje de entender o propósito deste relacionamento. Casamento é um tipo de relacionamento, né? Não adianta, as pessoas muitas vezes querem fugir do casamento porque elas estão sofrendo com outros relacionamentos. Então, antes de tudo, eu quero te falar que você precisa entender os relacionamentos que estão ao seu redor para você separar do relacionamento casamento, tá? Outra coisa, né, outra premissa que eu gostaria de trazer à tona antes da gente falar desses 10 medos mais comuns é que existe uma fase importante antes do casamento. E muitas pessoas que não passam ou não passaram por essa fase da melhor forma possível vão ter esses medos mais intensificados, que é qual fase? A fase do namoro. O namoro é uma fase em que, naturalmente, na maioria das vezes, aliás, as pessoas estão apaixonadas, né? Então, nesse momento, as nossas percepções, na fase do namoro, as percepções, né, da realidade, elas ficam realmente mais distorcidas, né? Porque ali o cérebro, ele tá querendo, ele vai ignorar, né? Os defeitos que aquela pessoa tem, os comportamentos inadequados, porque ele quer trazer alguém para perto, né? Alguém que foi atraente para você. Então tenha muito cuidado nessa fase, tá? Eu não vou falar sobre namoro hoje. Pode ser que numa outra oportunidade eu fale sobre namoro, mas o que eu preciso que você saiba antes de mais nada é que a fase do namoro é a fase de conhecer alguém. Então, é preciso ter muito cuidado com os sentimentos e as emoções nesta fase, tá? Se você acompanhar até o final, você vai ver que todas essas fases, todos esses medos que eu vou falar aqui, você vai conseguir lidar com eles a partir do momento que você sabe que a fase de namoro é uma fase de conhecer, porque infelizmente muita gente acha que a fase do namoro é a fase do toque, é a fase do olhar, é a fase da intimidade, do prazer. E
acontece, mas o propósito o principal, né? A principal finalidade do namoro não é essa, né? Eu entendo assim, a principal finalidade do namoro é conhecer a pessoa com quem você quer ter um relacionamento duradouro, tá? E eu falo isso porque se eu tivesse essa consciência antes de me casar, eu teria superado vários desses medos mais cedo na minha vida. Então, por isso que eu estou trazendo isso à luz para você. Então, são essas duas premissas que você precisa ter antes de você começar a entender os medos de casar, tá bom? Eu gostaria de saber de você, assim, você já tem um relacionamento? Você já está casado ou não? Já passou por algum relacionamento duradouro? Deixe aqui nos comentários e fale, né, sobre identifique aqui, né, quais foram os medos que você teve, já passou e que você gostaria de superar, tá bom? Deixa aqui nos comentários, né, quem sabe a gente consiga ter insights aqui para ajudar você a superar, né, talvez falte algum item aqui, então a gente pode trazer em outro momento, né? Bom, vamos então, sem mais delongas, falar do primeiro medo, que é o medo do compromisso. Casamento é um compromisso, né? É um compromisso com uma outra pessoa e é um compromisso de longo prazo. Então, é muito importante que você tenha isso consciente, porque esse é um dos maiores medos, né? As pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas tem medo de sofrer por conta do compromisso. Então, qual que é a minha dica para você? Comece com pequenos compromissos, tá? Como assim, Jéssica? Bom, vou falar para você aí que tá na fase do namoro ou quer conhecer alguém. Você comprometa-se, por exemplo, a chegar no horário, né? Faça ali um compromisso com aquela pessoa de quando você for marcar um encontro com ela, seja um encontro informal, entre amigos, marque um horário e vá nesse horário. Se possível, chegue antes, tá? Isso parece assim pequeno, mas na verdade mostra muito para essa pessoa. Mostra o quanto ela é importante, né? Então, pequenos compromissos são ali um indício para aquela pessoa, né? E para você que, olha, eu posso me comprometer e não é uma coisa pesada, né? Porque muitas pessoas, elas veem, principalmente as que nunca se casaram, elas veem que assim, nossa, é um mega compromisso e eu não dou conta, né? Mas na verdade é porque começou pensando que tem que fazer vários compromissos ao mesmo tempo e não é assim. Então, comece com pequenos compromissos, né? Chegar no horário, né? Cumprir com a sua palavra. São coisas que em qualquer outro relacionamento duradouro que você quer, seja de uma amizade, qualquer outro, né? Até num emprego, numa empresa, né? Se você quer ali crescer, né? Firmar uma carreira, você precisa ser fiel nos pequenos compromissos. Com o casamento não é diferente, né? E ali você vai entender que com esse pequenos compromissos, a outra pessoa pode até demorar para ela perceber, mas ela vai perceber que ela é importante, né? E ela vai de alguma forma devolver isso. Então, e outra, você também, isso é bom para você. Você precisa pensar que assumir compromissos não é uma coisa boa só para o próximo, é uma coisa boa para você. Porque antes de tudo você está comprometido com você mesmo, né? Você quer casar com alguém que se importe com você e com a qual você se sinta amado, você tenha um tempo de qualidade ali e começa com pequenos compromissos. Bom, outro medo muito comum é o medo de perder a liberdade. Esse medo é o medo que eu tive por muitos anos. Por quê? Desde criança, eu tinha um sonho, né? Eu alimentei um sonho de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer outras pessoas, né? De sair sem ter que ficar dando satisfação, né? Até porque quando a gente
é solteiro ou solteira, muitas vezes mora com os pais ainda, e ali tem que, né, dar satisfação, chegar no horário, e isso incomoda, né? Então, era uma coisa que eu nutria e era um medo que eu acabei aprendendo a ter, né? E aí eu não queria, né? Só que qual foi a consequência desse medo de perder a liberdade? Eu perdi a oportunidade de ter dado a chance para o meu esposo me conhecer e mais de perto, né? A gente ter um relacionamento ali desde muito antes da gente realmente namorar e casar. E ali a gente, né, vamos dizer assim, não aproveitou mais o tempo que a gente poderia ter aproveitado, né? Mas isso é um tema para uma outra live. O que eu tô dizendo para você é que existe sim uma consequência com esse medo. Então você precisa aprender a lidar com esse medo, como eu aprendi, né? A lidar com o medo de perder a liberdade. Na verdade, assim, eu vou falar para você de uma posição assim, hoje casada já há 10 anos, é que realmente esse medo, ele nos atrapalha até mesmo no casamento, tá? E eu já quero deixar bem claro aqui que não é porque eu estou falando para você esses medos que você vai aprender a lidar, que eles nunca mais vão deixar de existir, né? Medos, eles são aprendidos ou eles são naturais. Então, existem medos que você vai ter que lidar e superar dia após dia, e eles podem levar algum tempo para você, né, superar e viver o melhor que você puder. Mas até hoje, né, depois de casada, esse medo ele ainda, vamos dizer assim, ele aparece na minha vida, né? Quando eu deixo de ter tempo para mim, quando eu estou dedicando tempo demais na casa, nos negócios, né? Mais tempo para a família do que para mim. Então, uma forma de perder esse medo e lidar com esse medo de perder a liberdade é você, desde da fase de namoro, aprender a comunicar suas necessidades, né? Por quê? Porque não é porque você vai casar ou você casou que você deixou de ter sonhos, né? Que você deixou de querer ser você mesma, né? Você é uma pessoa diferente, né? Tem gostos diferentes, né? Então, ali você tem que promover o diálogo, já na fase do namoro. Olha, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, eu tenho um sonho de viajar para tal país, eu tenho um sonho de, sei lá, né, ter uma empresa, enfim, comunique os seus desejos, as suas necessidades para essa pessoa. E é muito importante, se você já é casado, já é casada, e você não fez isso no namoro, saiba que você ainda tem tempo, tá? Que se talvez você esteja assistindo e você esteja aí pensando, né? Olha, eu acho que uma das causas do meu sofrimento aqui no meu relacionamento é que eu perdi o meu espaço, né? Eu não sei mais nem o que eu quero. Então, assim, que você possa hoje tendo essa consciência, que você possa resgatar os seus sonhos, os seus projetos, tá bom? E se você está gostando dessa transmissão, curta e comente, deixa um comentário. Você já teve esse medo, né, de perder a sua liberdade? Por quê? Você teve alguma experiência, né, passada ou até mesmo presente que te faz alimentar esse medo, né, de perder a liberdade com o casamento e te impede de viver um relacionamento duradouro, como é o casamento? Comente aqui com a gente, tá bom? Bom, se você está gostando dessa live, curta, comente e também compartilhe, né? Para que outras pessoas, né? Talvez alguém que você conhece que tenha medo de casar, mas alguém que tem alguém do convívio que tem medo, né? E já está há muitos anos sofrendo, né? Porque não tem consciência que esses medos estão impedindo de realizar um sonho, de ter um relacionamento duradouro e saudável. Bom, já falamos então de 2 medos, e agora eu quero falar de um outro medo muito comum, principalmente entre os jovens, né? Eu já conversei com várias jovens e vários jovens, e outros, assim, que eu nunca conversei, mas que, assim, que eu percebo, né, que pode ali existir esse medo, porque
Claro, gente, isso tem se tornado, infelizmente, cada vez mais comum, que é o medo do divórcio, né? O divórcio é uma realidade não só no Brasil, que é de onde eu estou transmitindo essa live, mas é uma realidade, infelizmente, no mundo todo, né? Uh, o divórcio, ele não, ninguém, a maioria das pessoas, né, não se casa sonhando com o divórcio. Pelo menos eu acredito, né? Acredito eu, a maioria, né? Não a minoria. Quando a gente conhece alguém, a gente namora e a gente quer ter um relacionamento duradouro, claro que a gente espera que, olha, se firmamos um compromisso, né, num cartório, numa igreja, enfim, numa comunidade, a gente espera que seja para sempre, né? Seja até que a morte os separe. Mas existem vários motivos, inclusive eu vou falar daqui a pouco quais são, para que o divórcio aconteça. E eu não vou ignorar esse fato, né? Tão sério, né? Tão grave. Mas ele é uma realidade para todos, inclusive, né? Está à minha porta, né? É algo com que eu tenho que aprender a lidar, né? Eu me casei com meu esposo e espero ficar com ele até o fim da minha vida, mas nós temos várias diferenças e nós precisamos lidar com essas diferenças no dia a dia, né? E ter consciência de que o divórcio é uma realidade é importante. E infelizmente o medo do divórcio, ele aumenta o sofrimento, né? Por quê? Porque não entende quais são as principais causas do divórcio, né? E é o que a gente está tentando falar aqui hoje, né? Por isso que é tão importante você se educar. Se você está assistindo a este vídeo, significa que você é um assunto importante para você. E isso já é um grande passo, né? Já é um grande passo. Você está se educando, você está tentando entender esse medo que te impede de viver um relacionamento duradouro. Então, isso é a melhor estratégia que você fez. Você está se educando. Mas é importante você se educar com relacionamentos saudáveis, né? Se você veio de uma família que é de pais divorciados, ou se você veio de uma família que teve um relacionamento difícil, às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, a maioria das pessoas que tem medo de divórcio, elas têm medo porque elas viram o divórcio na casa delas. Mas na verdade não é assim, né? O medo do divórcio, para mim, era algo muito, assim, não era tão claro e tão consciente, mas por conta de algumas dificuldades que os meus pais tiveram, né, claro, isso nutriu o meu medo, né, porque eu tinha também o medo de, poxa, peraí, e se não der certo, né, e eu tiver que divorciar? É mais sofrimento, então tem o sofrimento para entrar e o sofrimento para sair é pior ainda, né, você tem todo aquele problema de advogado, enfim, problemas emocionais diversos, gente, né? Hoje, assim, se você for pesquisar, né, na internet ou em qualquer outra fonte, com pessoas que já passaram pelo divórcio, você vai ouvir delas as experiências traumáticas, né? Há um tempo atrás, eu conversei com uma amiga que ela se separou e, assim, a gente estava tendo uma conversa sobre a gente estava tendo uma conversa, né? E eu estava perguntando para ela como que estava sendo, né? O que ela estava sentindo, né? Depois de passar, ela tinha acabado de passar pelo processo de separação e ela me confidenciou, né? Ela falou: Jéssica, realmente, assim, parece que a pessoa morreu, mas ela não morreu, ela tá viva, né? E eu tenho que lidar com isso, né? Porque se fosse uma morte, eu estaria triste, mas ela estaria dentro do meu coração, eu estaria lidando com a perda, tal, mas não é isso que acontece. E, infelizmente, uma vez eu li num livro, acho que, se eu não me engano, gente, do pastor Josué Gonçalves, né, que ele fala sobre casamento, ele fala muito sobre casamento, e ele fala, né, num dos capítulos do livro dele, ele fala sobre isso, né, que o divórcio, ele é um velório de uma pessoa viva, né. Então, assim, para vocês entenderem que se você está sentindo esse medo do divórcio, entenda que é um medo real. Que não é um medo, ilusório, isso é besteira. Não, é um medo real. E ele é real. E aí é que você precisa trazer isso à tona, né? Vamos trazer aqui. Bom, você vai se educar com relacionamentos saudáveis, como eu falei. E o que são relacionamentos saudáveis? Pessoas que já estão aí
há um certo tempo casadas. Eu não vou dizer quantos anos, tá? Porque a gente tem pessoas que estão há 30 anos casadas e tá cheio de problemas. A gente tem pessoas com 10 anos de casados e também tá cheio de problemas. E a gente tem um casal que tá com 2, 3 anos de casado e tá muito bem, obrigada. Por quê? Porque teve um bom relacionamento ali no namoro, né? Conheceu a pessoa, falou sobre as necessidades e desejos dela, né? Fizeram vários planos juntas, se conheceram muito bem na fase do namoro. Quando chegou na fase do casamento, elas já estavam assim, com vários planos, com vários, conhecendo-se melhor, trazendo as suas bagagens, enfim. Então, eu não vou dizer pra você, olha, se aconselhe com pessoas que já estão há 30 anos casados, 20 anos casados, 10 anos casados. Se você tiver a oportunidade de você conhecer, ter aconselhamento de casais, se você procure na sua comunidade, ou seja, em algum lugar aí de confiança sobre aconselhamento de casais, tá? Hoje no Brasil existem muitas comunidades, muitas igrejas, muitas instituições, ou até mesmo terapeutas de casais que você pode procurar, tá? Ou seja, são profissionais especializados em relacionamentos amorosos, relacionamentos como casamentos. Então, você também pode se aconselhar. Mas, meu conselho pessoal, que sejam pessoas que compartilhem de crenças muito parecidas com a sua e que tenham valores muito semelhantes aos que você tem. Por quê? Porque conselho é uma coisa assim, você ouve, mas você retém aquilo que é pra você, que faz sentido pra você. E não procure só um aconselhamento. Procure outros, tá? Pessoas que são muito felizes e muito bem resolvidas no seu casamento. Por quê? Porque, como eu falei, se você perguntou, ai, como que é a sua experiência? Você tá casada há quanto tempo? Tal, e essa pessoa tá cheia de problemas, fala assim, cara, eu não vejo a hora de separar, eu não aguento mais, que esse casamento é só de fachada. Isso não vai te ajudar. Então, procure fontes boas, né? Relacionamentos saudáveis, bons conselheiros, tá? Porque ali, isso você pode fazer antes mesmo de você namorar. Não precisa esperar um namoro para você perguntar para esses conselheiros, tá? Você pode você tá numa fase de educação, né? Você não tá numa fase de relacionamento em si, de tipo, estou dentro do casamento. Às vezes, se você tá casado há muito tempo, você também precisa fazer isso, né? Se você tá com problemas no casamento e isso está, assim, sinal de alerta para divórcio. Então, isso também tem que ser feito. Eu e o meu esposo, a gente tem tido alguns desafios, né? Mas a gente não tem se isolado, né? A gente tem procurado pessoas, né, na nossa comunidade cristã, pastores, pessoas que estão em um relacionamento saudável há muitos anos, né? Então, são vários conselheiros. Recentemente, nós fomos uma conferência de famílias ali, onde as pessoas que foram ensinar são pessoas que estão casadas há muitos anos, que ouvem casais e elas têm autoridade para falar sobre o assunto, né? Então, a gente, não é porque a gente casou, né, gente, que a gente tem 10 anos de casado, que a gente não tem mais nada a aprender. Muito pelo contrário, a gente vai aprender até morrer, viu? Fica tranquilo que isso aí não aprender a gente nunca para, nem depois que casa, tá bom? Então, para superar esse medo, eduque-se. Busque conselhos de pessoas de relacionamentos saudáveis. Bom, vamos para o quarto medo, que é o medo do desconhecido. Lembrando que se esse conteúdo está sendo útil para você, para outras pessoas que você está lembrando, curta e compartilhe. E se você ainda não me segue aqui no Facebook ou no YouTube, siga-me, curta, para você ser notificado cada vez que eu estiver ao vivo, tá? Para você interagir aqui e também para que o Facebook e o YouTube entendam que esse conteúdo pode ser relevante para outras pessoas, tá bom? O medo do desconhecido, eu já falei um pouquinho, né? Tá muito ligado aí também à mesma coisa que ao medo do divórcio, né? A falta de conhecimento deixa esse medo, né, latente ali, continua ali, te impede de ter esse relacionamento duradouro e saudável, tá? Então, busque conselhos e compartilhe suas preocupações, tá? É importante que você fale do que você não conhece. Olha, eu não sei, por exemplo, o que é
como que é a intimidade, né? O dia a dia ali, como que eu lido com a intimidade? Porque eu moro sozinho ou sozinha, ou eu moro com a minha mãe, com meu pai, mas eu nunca, assim, minha mãe, meu pai, ou meus amigos, ou parentes, enfim, com quem eu moro, essas pessoas já conhecem os meus hábitos e eu já conheço os hábitos delas, a gente tem regras aqui e não tem brigas por causa disso. E eu tenho muita preocupação se vai rolar briga, como que é a intimidade ali, porque eu não tô no dia a dia com essa pessoa, né? E eu, enfim, eu tenho umas manias, né? Assim, eu não quero ficar nervoso ou nervosa. Então, como que lida? Como que vocês lidam com a intimidade ali, né? Com a liberdade ali que a intimidade vai causando. Né? Então, você vai trazendo no aconselhamento de casais, quando você faz um aconselhamento de casais com pessoas profissionais ou com pessoas, conselheiros experientes, né? E que compartilhem aí dos seus valores, você tem ali um ambiente seguro para você trazer isso, esse desconhecido à tona, tá? Então estabeleça relacionamentos de confiança, tá? Quando você fala do medo do desconhecido, você precisa falar com essas pessoas de uma posição em que você confia nelas, tá? E eu tô falando isso por minha própria experiência, tá bom? Medo da rotina. A rotina realmente é uma coisa que incomoda a gente, né? Tem muitas pessoas que não gostam de rotina. Elas são pessoas assim, cara, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, eu faço o que eu quiser, né? Quando a gente tá solteiro ou solteira, é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer as coisas, né? Tem pessoas que é muito que você tenha, você planeje, né? Faça planejamento. Porque mesmo as pessoas que saem da rotina, né? Que gostam de sair da rotina, que gostam de viajar, que gostam de fazer várias coisas, né? Diferentes no dia a dia. Mesmo você que, se você não namora, se você, enfim, não tem um relacionamento íntimo, você vai fazer qualquer coisa. Se você quiser ter sucesso, você tem que planejar, né? Por exemplo, eu gosto muito de viajar. Amo viajar, tá? Mas para você viajar, você precisa ter dinheiro, você precisa ter roupa, você precisa ter comprar passagens, você precisa fazer vários planos, né? Você tem uma meta, ou seja, você tem uma data para você viajar e você tem várias tarefas para você fazer até você atingir aquilo. Então, mesmo as pessoas que não têm rotina precisam fazer planos, né? Então, assim, quando você estiver com alguém que você quer ter um relacionamento duradouro, fale sobre esses planos, fale sobre como vocês podem sair da rotina quando vocês casarem, principalmente se você já tá na fase de namoro, sabe? Que você tá querendo alguém, você conversando com alguém que você tem interesse. Cara, fala com ela, com essa pessoa, sobre coisas que você gosta de fazer, né? Sair da rotina, converse com ela. Se ela é uma pessoa, principalmente se ela é uma pessoa mais calma, que não gosta muito de sair, que gosta de ficar enfornado dentro de casa, faça algumas negociações. Porque assim, não é porque você é uma pessoa que gosta de fugir da rotina que a outra pessoa, né, que as outras pessoas com quem você lida, e no caso o seu parceiro ou parceira, vão querer seguir todas as suas, né, fugir da rotina sempre. A rotina é importante, a rotina traz calma, a rotina ela traz segurança. Então, assim, mesmo você que gosta de sair da rotina, tenha uma consciência de que tudo tem um limite, né? Que você mesmo quando você gosta de sair, você tem que ter rotina. Porque para sair da rotina, você tem que ter uma rotina. Então, converse sobre isso, mas faça planos, sabe? Fale das atividades, se você tá na fase do namoro, se você tá conhecendo alguém. Se você tá casado já há muito tempo, ou casada há muito tempo, e você, cara, a rotina tá consumindo a gente aqui. Olha, meu conselho, fale sobre, faça um plano, qualquer atividade, pensa aí, alguma coisa que vocês amam fazer juntos, mas faz muito tempo que vocês não fazem, e vocês querem fazer. Depois que eu tive minha filha, né, que eu tive neném, foi muito difícil pra mim e pro meu esposo essa fase de, cara, sair da rotina de ter filhos. A gente queria muito sair dessa rotina e a gente não conseguia. Então, o que a gente fez? A gente começou a planejar a próxima saída pro shopping, fomos enfim, planejamos um passeio e fomos. Então, planeja a rotina. Saia, planeja atividades com essa pessoa em comum para fugir da rotina e
aprenda a ceder também, né, gente? Bom, responsabilidade financeira. Principalmente se você é uma pessoa muito responsável e você tá com uma pessoa que não talvez não seja, aliás, converse com a pessoa. Fale, pergunte para ela como que ela faz a gestão financeira, se ela paga as contas em dia, quais são as dificuldades dela, porque muitas vezes, que assim, o lado bom, né, isso eu vou falar da minha experiência, do casamento é que cada um tem sua forma de gerir as finanças. Quando a gente casa, a gente precisa alinhar isso, né? Então, se você está com dificuldades e você precisa alinhar, primeiro você, tá? Meu conselho é, primeiro você. Aprenda sobre gestão financeira, tá? Pressão social. Pressão social é um problema que acomete principalmente... eu tô falando da minha experiência, tá? Talvez você tenha vivenciado uma outra experiência, mas na maioria dos casos que eu já presenciei, essa pressão social acomete muitas mulheres, principalmente depois dos 30, tá? E, infelizmente, assim, a gente tá diante de vive numa sociedade que existem certos padrões que a gente se sente impelida a cumprir, né? Casar tem que ser antes dos 30, porque isso, aquilo, outro. Então, assim, se você é essa pessoa, se você tá diante dessa situação, o que é o meu conselho? Olha, você tem que se apropriar da sua vida, é a sua história, enfim, você sabe o porquê você ainda não casou, né? Você sabe por que você tem os seus motivos, né? Talvez você tenha decidido se dedicar a outras coisas e assim, cara, você não precisa seguir um padrão, entende? Então, assim, isso é algo que às vezes a gente, principalmente entre as mulheres, né? Mas é claro que isso pode acometer todas as pessoas, isso precisa ser falado, né? Olha, você não é obrigada a ceder essa pressão, tá? Você tem a sua própria história, não se compare com a história de outras pessoas. E fique firme na sua posição, sabe? Não ceda às pressões, né? E sobre pressão social, eu lembro que eu tive minha filha com 20... Eu tive minha filha acho que com 31 anos. Não, 30... Opa, não. Eu não vou falar a idade, gente. Mas, enfim, eu fui mãe depois dos 30, né? Mas eu casei aos 26. Então, assim, eu não cedi a pressão de ter filhos logo que casar. Que casou, porque eu tinha os meus motivos, eu tinha outras coisas pra fazer. Enfim, eu tinha os meus motivos. E eu não cedi a pressão, né? E quando eu, dentro do meu coração, eu senti o desejo de ser mãe, a primeira coisa que eu fiz foi colocar diante do Senhor, diante de Deus, tá? Porque eu acredito que Ele é o dono da vida e Ele é que poderia me ajudar a realizar esse sonho, claro, junto com meu marido, compartilhei esse sonho com ele, nós realizamos esse sonho juntos. Mas nós não cedemos à pressão externa, ou seja, da mídia ou das pessoas ao redor, nada disso, tá? E você precisa fazer a mesma coisa, tá bom? Com relação ao casamento, sabe? Tira um pouco dessa pressão que tem dentro de você, escreva, sabe? Tipo, cara, por que a pressão social me incomoda? Entende? Se você quiser, comenta aqui embaixo, olha, eu sofro muito com a pressão social, eu não gosto, sabe? Nem de falar sobre o assunto, porque é algo que me incomoda, deixa aqui nos comentários, né? E se você é uma pessoa que não cede à pressão, muito bem, você está no caminho certo. Mas isso também não pode ser motivo para você impossibilitar o casamento na sua vida, ok? Então, viva, entenda essa questão da pressão, fique firme, mas cuidado, porque ela também é sua posição, do tipo, não vou ceder à pressão, não pode ser um empecilho, entende? Para que você tenha um relacionamento duradouro como um casamento. Vamos então para o oitavo medo, seria a compatibilidade. Gente, compatibilidade... Esses dias atrás eu estava lendo, falando que quando a maioria das pessoas se divorcia, tá escrito lá no
motivo, né? Incompatibilidade é uma desculpa muito, infelizmente, muito corriqueira para, assim, dar uma explicação rápida para um problema tão complexo, né? Que foram as causas de um divórcio. Então, assim, compatibilidade, primeira coisa, entenda que ninguém é igual a ninguém. Você não é igual nem a sua mãe, nem ao seu pai, nem aos seus irmãos. Não, você não é, você é diferente. Você não é igual às pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Você é diferente. Eu sou diferente de você. Então, a questão da compatibilidade, quando a gente está tratando de parceiro, de parceira, né, para um convívio no casamento, o que precisa ficar claro é, olha, intencionalmente você precisa falar sobre as diferenças com a pessoa, tá? E entender também as diferenças. Inclusive, antes mesmo da gente começar esse vídeo, eu estava conversando com meu esposo e a gente estava falando sobre isso, né? Ele me comunicou, olha, eu sou diferente de você, eu tenho problemas, estou passando por problemas, então me ajuda a entender esses problemas. E eu falei, ok. Bom, repetir histórias passadas é um medo também, infelizmente, muito comum, né? Como eu estava falando no início do vídeo, eu tinha, né, medo de repetir os mesmos erros dos meus pais. Mas hoje, né, passando por conselhos, eu consigo entender a minha história, né? Eu consigo entender, seja por meio de terapia, seja por meio de aconselhamento de casais, eu consigo entender, né, que o meu passado não é o meu presente e nem será o meu futuro. Então, você precisa entender isso também. Procure um profissional, procure aconselhamento de casais para que isso fique claro para você, né? As histórias não se repetem, né? Elas só vão se repetir se você não mudar sua forma de pensar, ok? E, por último, conflitos. Existem, claro, né, em casamento, assim como em todos os outros relacionamentos, seja empresa, trabalho, negócios, existem conflitos porque as pessoas têm interesses diferentes. Então, uma dica que eu dou para você é aprenda a lidar com conflitos como você tem que lidar com conflito em todas as outras áreas da vida, tá? Então, isso é importante, que você tenha consciência que conflitos são parte da vida. E em todos os relacionamentos tem conflitos, inclusive no casamento. Então, se você aprender a lidar com conflitos muito antes até do mesmo do namoro, você vai ter um relacionamento, num casamento mais saudável. E se você está casado ou casada, aprenda a lidar com conflitos para você ter uma vida melhor. Não só para dentro do casamento, mas fora também. Entende? Bom, essas são os 10 medos, né, que eu espero que te ajudem a ser superados, tá? Do casamento. Pessoal, bom, eu não estou me sentindo muito bem hoje, então nós vamos fazer o seguinte. Mais tarde, eu vou fazer então uma meditação aqui da palavra, tá? Em 1 João capítulo 4, dos versos 7 a 11, e vou orar com vocês pelos relacionamentos, tá bom? Para que você consiga superar esses medos que eu listei aqui, tá bom? Se essas dicas foram úteis para você, lembra de curtir aqui, tá? Me seguir no Facebook e no YouTube, Jéssica N. Pereira, e ativar as notificações para receber as novidades, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e até a próxima.